Digital Provedor de Internet. Há mais de 10 anos conectando você à tecnologia. Todos os planos com instalação e roteador grátis. Planos de até 450 mega na fibra. Vem pra melhor. Vem pra Digital Provedor de Internet. Digital Provedor de Internet. Há mais de 10 anos conectando você à tecnologia. Todos os planos com instalação e roteador grátis. Planos de até 450 mega na fibra. Vem pra melhor. Vem pra Digital Provedor de Internet. Olá, meus queridos e minhas queridas, nós queremos aqui agradecer a audiência do nosso primeiro podcast. Foi uma conversa muito legal com a Ana da Loja Ana Center. No nosso segundo podcast tem mais uma mulher, né? Durante todo o mês final de mês de fevereiro para o mês de março, nós vamos estar entrevistando mulheres que têm história muito lindas e muito especiais. Por exemplo, hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, mas antes eu vou apresentar aqui a minha digníssima, minha esposa, a Fran, que é minha parceira nesse projeto. Fran, foi muito bom, né, o nosso primeiro podcast com a Ana. É verdade, foi muito bom mesmo. Ao interagir com ela, né, tudo, e assim, aprendemos muita coisa com ela, com a história dela, com a vida dela, sem contar que a Ana é uma amiga, né, de longas datas. Exatamente. E hoje nós não conseguiremos nada sozinho, né? A gente quer agradecer os apoios, queremos agradecer aqui a Digital Provedor, né? O Idevan e toda a sua equipe, que são parceiros há muitos anos do Wilson Nonato e está conosco nesse projeto. Olha, hoje eu quero falar com uma mulher que nós conhecemos domingo passado, lá na igreja, Nova Aliança, a missionária Elisângela. E nós trouxemos ela ao nosso podcast porque eu achei muito interessante a história dela. E eu quero... Fran, foi maravilhoso, né, a conversa que tivemos com a missionária, e eu quero apresentar, mas fala um pouquinho do culto de missões, não foi? Que a gente teve lá na igreja? Isso, foi muito bom o culto de missões, né? Na realidade, e assim, domingo passado foi algo extraordinário o culto, onde a gente ouviu um pouco da história dela, do que ela tem feito fora do Brasil, né? E assim, é algo muito bom acreditar e viver a missão. Bom, vamos apresentar então. Eu quero dizer que é um prazer, missionária. Pedir para o Samuel abrir aqui a câmera 2. É um prazer, missionária, ter você aqui no nosso podcast, nosso segundo podcast, né? E com a sua história linda. Fale para nós um pouco de quem é Elisângela. É brasileira, sim, mas mora hoje, né, fora do Brasil, mora na Polônia. Fale para nós um pouco desta missão que você tem.
Ok. Muito obrigada pelo convite, Fran e Wilson. Para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar algumas experiências que eu tenho no Brasil e fora do Brasil, né? Então, eu sou Elisângela, eu sou natural de Belém do Pará, sou paraense. Gosto de tomar o nosso açaí, gosto de comer a nossa pupunha com café. Coisa boa. E isso faz muita falta quando você está longe, né? Mas, lógico, a gente supre essas necessidades com outras coisas. Então, sou natural de Belém do Pará, sou filha de José e Rosângela, e desde criança, eu nasci num lar cristão, e desde criança eu sabia que Deus tinha uma coisa, algo especial para mim. Só não sabia bem o que era, mas sabia que havia algo diferente, que Deus havia colocado algo diferente no meu coração. E a Elisângela foi crescendo com sonhos que ela achava que eram sonhos do coração dela. E eu só fui descobrir que eram sonhos e propósitos do coração de Deus um tempo depois, né? Quando eu cresci, amadureci. A Elisângela foi crescendo com os sonhos de ser, trabalhar numa multinacional, e comecei a estudar administração porque eu queria ser uma grande executiva, e eu comecei a fazer muitas coisas pensando nesse sonho de me tornar uma executiva internacional, né? E Deus foi dando asas para esse sonho, não foi deixando isso morrer, né? Porque, na verdade, Deus já tinha outros planos internacionais, mas não como executiva. Eu digo sempre que Deus, ele preparou uma casinha para mim. Eu fui sonhando e fui estudando até que eu fui fazer administração e trabalhava, mas chegou um tempo, e sempre em contrapartida a isso, a Elisângela trabalhava na igreja. Eu sou formada em música, então sou musicista. E sempre trabalhei na igreja, eu era regente de coral, de crianças, de coral de jovens, então eu estava sempre muito envolvida com todo esse mundo ministerial, com a igreja, porque eu sou apaixonada pela igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo. Então, meu serviço, eu sempre amei servir a casa do Senhor e os meus irmãos. Mas, em contrapartida, eu tinha esse sonho, então eu cresci com esses sonhos paralelos, né? Mas eu não sabia que, na verdade, todas essas coisas, elas se cruzariam no meio do caminho, né? E a Elisângela foi crescendo assim, com sonhos assim, até que um dia, com 20 anos, Deus me colocou em xeque, né? E eu fui entender que a música na minha vida e tudo aquilo que Deus havia me ensinado não seria, a paixão pela administração e pela organização de muitas coisas não seriam a minha profissão. Era uma ferramenta que Deus havia colocado na minha vida para um bem maior, para um projeto muito maior do que eu podia imaginar. E foi quando, na verdade, de criança, como eu sonhava muito com o mundo lá fora, eu fui entendendo que a Elisângela tinha nascido para um propósito internacional. E foi quando Deus falou comigo, e exatamente nesse sentido, de que todas essas coisas seriam ferramentas e que Deus iria me usar nas nações da terra. Na verdade, são tantas histórias, tantas coisas, né, que culminaram para que eu pudesse chegar, para que a Elisângela pudesse ser quem ela é hoje, né? Mas isso é um pouquinho um resumo, né? É verdade. Mas vendo a sua história é muito linda. Como foi assim o desafio de você tem toda uma cultura brasileira, paraense, né? E assim, esse desafio de sair, né? Esse processo. Na verdade, para mim, lógico, há um processo, mas o processo para mim não foi assim tão drástico e não tão dolorido, digamos assim, porque eu sou filha de mulheres muito fortes e a minha mãe sempre trabalhou em bases missionárias. Lá em Belém existe uma base missionária internacional, que é o AVA,
o Instituto Vale Amazônico, e a minha mãe trabalhou muitos anos lá, então desde criança eu tive muito contatos com missionários de outras culturas. E a minha mãe era uma mulher a minha mãe era uma mulher muito culta, então eu cresci comendo comidas de outras nações, a gente sempre experimentava coisas diferentes, né? Eu sempre tinha contato com missionários alemães, com missionários norte-americanos, com missionários suíços. A minha bisavó, ela é de uma igreja chamada Cristã Evangélica, e o nosso país foi colonizado por missionários norte-americanos, né? Então, eu sempre tive contato com culturas diferentes. É lógico que esse contato ele foi muito importante para mim, porque na hora que eu tive esse processo de sair da minha cultura e ir para outra, eu tive choques, mas não tive um choque tão grande, porque eu já me relacionava com pessoas de outras culturas, né? Mas lógico, eu sofri sim. Foi um processo longo, né? Até chegar aqui, né? Eu acredito, porque deve ser um desafio muito grande, né? Você ter que sair da sua zona de conforto. Porque, na realidade, hoje você ser um missionário é você sair da sua zona de conforto para viver aquilo que Deus tem, né, para você. Exatamente. A gente, na verdade, assim, como eu estou falando, eu tive choques, mas não choques tão profundos, por conta desse meu contato com outros missionários já desde criança. Mas, é lógico, toda a questão de você sair do seu país, eu entendia que eu estava na casa dos outros. Eu não estava na minha casa, né? Eu não estava no meu país. Então, quando você está na casa de outra pessoa, você respeita as regras das outras pessoas, o comportamento das outras pessoas. Eu já estive em lugares que as pessoas diziam assim, você não está satisfeita com o que você tem aqui, você deve voltar para o lugar de onde você veio, né? Então, em alguns lugares, em alguns países, as pessoas te dizem isso. Você não gosta do meu país? Por que você está aqui? Então, como missionário, você tem que se adaptar mesmo, né? E sair realmente da zona de conforto é um desafio grande, né? E que como missionário você tem que saber isso. A sua mente tem que entender isso, e com o seu coração você tem que decidir viver isso. Você tem que decidir que mesmo não estando bom naquele lugar, mas se Deus te levou e você tem uma convicção de que ali é um tempo de Deus para sua vida, o seu coração precisa decidir, você precisa olhar e entender que há um propósito maior do que aquilo que você está passando. São decisões todos os dias. Não são coisinhas pequenas. Todos os dias eu decido permanecer. Acredito. Todos os dias. A senhora hoje, você fica em residência na Polônia? Na Polônia, na cidade de Auschwitz. Como é o desafio de conhecer essa outra cultura? Para levar, tipo, você está levando o evangelho, né? Fazendo um vídeo. Eu imagino mulher, né? A gente fica logo, como você falou, que você é numa raiz de uma mulher forte. Eu acho que maravilhoso isso. Mas assim, o desafio desse país, como é a Polônia? Como, assim, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, quando a gente é evangélico, sabe? A pessoa, eu quero ser missionário, né? Então eu quero ir para fora do Brasil. Eu quero, né? Mas assim, como foi para a senhora? É fácil? Conhecer a língua é importante, a cultura. Eu não vou dizer que é fácil, porque eu estaria mentindo. Como eu já estive em vários outros países, para mim a Polônia ela foi desafiadora, mas eu acho que já estou acostumada, né, com esses desafios. Mas assim, ser mulher e conhecer uma cultura diferente não é fácil, né? Porque, às vezes, principalmente quando é uma cultura machista, quando você tem uma cultura machista, muito machista, ou uma cultura que eu não vou nem dizer machista, mas uma cultura onde o homem é o detentor do conhecimento, né? Onde a mulher não tem muita voz.
onde existem onde a mulher mesmo ela não assume cargos de lideranças e tudo mais, né? Então, às vezes você é vista assim, as pessoas, não chega a ser um preconceito, mas chega a algumas pessoas a uma certa intimidação, né, naquilo que você está fazendo. Mas quando as pessoas entendem que você está ali por conta de Deus, isso já abranda um pouco mais a coisa, né? Mas o desafio é sempre grande. Você ser mulher, e você tem que entender que você está ali como uma mulher, mas que você tem um propósito maior, que é falar do amor de Deus para as pessoas. Eu já tive que enfrentar no sentido de ter que estar com pessoas, ou com homens, ou com pessoas mais velhas do que eu, e você notar no rosto e no olhar das pessoas, assim, será que ela sabe mesmo do que ela está falando, né? Será que eu posso confiar nela, né? Acreditar no que ela está falando, né? Então, esse desafio de você enfrentar essa nova cultura é o que eu falei anteriormente. São decisões todos os dias. E não, você precisa compreender com a sua mente, mas você precisa decidir no seu coração. Que todos os dias você precisa permanecer, apesar dos desafios, de enfrentar uma nova língua, de aprender uma nova língua, de aprender uma nova cultura, especialmente a língua. Quando você aprende a língua de um povo, você entende a cultura dele. Né? Quando você aprende a língua de um povo, você sabe como aquele povo se comporta. Então, o desafio maior na Polônia hoje, para mim e para meus colegas que estão lá, e para qualquer outra pessoa que chega, não só missionários, mas tem muitos brasileiros que trabalham em Cracóvia, é aprender a língua. Porque você tem que se relacionar. E você só se relaciona quando você sabe a língua, né? Então, verdade. Você fala bem fluentemente? Ainda não. Nós estamos lá, vai fazer 4 anos. Eu já me comunico, porque o polonês é a 6ª língua mais difícil do mundo. Então, a gente já consegue, não me perco mais. Eu já saio sozinha, eu já vou no mercado sozinha, eu já vou na farmácia, eu já vou para o hospital. Eu já me movimento em todos os lugares. Lógico que ainda com dificuldades, mas eu já consigo me comunicar. Mas ainda não tenho esse nível de fluência, porque a gente ainda está nesse processo de aprendizado da língua. Mas já estamos bem melhor do que quando nós chegamos, né? Que eu sabia, eu acho que 3 ou 4 palavras em polonês. Fale uma para nós aí, irmã. Dziękuję bardzo, que é muito obrigada. Muito obrigado a você. Dziękuję bardzo, nie ma za co, que é muito obrigada, e você responde não há de quê. Não há de quê. Pastor, eu assisti recentemente uma ministração, foi numa conferência na Intense, né, lá em Imperatriz. E aí o rapaz, ele falou nessa conferência que para você ser um missionário, o primeiro passo é você conhecer aquele lugar, conhecer a geografia daquele lugar, né, os costumes, como é que eles conseguem chegar a uma família, como eles vão conseguir trazer aquela família para Jesus. Então ele falou que o missionário ele tem que aprender a ter esse conhecimento territorial, né, de onde ele está, quais são os desafios, como é que é o jeito deles de viverem, para poder eles conseguirem evangelizar essa família. Exato. Né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de conhecer a cultura, né? De você se envolver e ter relacionamentos. E para isso você precisa da língua. Né? Uma coisa que é importante é que nesse processo de conhecer a cultura, é importante você, quando você já tem o lugar, você sabe que para onde você vai. Eu vou para tal país. Então é importante, sim, você saber que língua que fala,
como é a cultura, o governo. Você precisa se inteirar que a gente chama dos pilares daquela nação: língua, moeda, cultura, ciência. Você precisa conhecer um pouco, né, do lugar para onde você vai, né? E se você já tem uma cidade específica, você vai naquela cidade, você conhece, né, sabe se você é um país que faz fronteira com o quê, tem influência de cultura de qual país, de qual nação, o que é forte naquele lugar, né? Então realmente você tem que ter uma noção de tudo isso, né? E à medida que você chega naquele país, você vai interagindo, e aí é quando eu digo que você precisa de relacionamentos, porque você só vai entender tudo isso quando você se relaciona com um nativo. Né? Quando você se relaciona, no nosso caso, por exemplo, a gente tem relacionamentos com poloneses da nossa igreja. Então, hoje, por exemplo, a gente entende que na cultura polonesa, o tempo de comida deles é muito diferente do nosso. Então, a gente já sabe que quando a gente vai visitar a casa de alguém, a gente já sabe os horários mais apropriados para você ir visitar a pessoa e, sei lá, e ter um tempo de conversa com ela. É muito deselegante você chegar na Polônia, alguém te convida para um café, para um almoço, para alguma coisa, é muito deselegante você chegar de mãos vazias na casa da pessoa que te convidou. Então se é um casal, o homem vai chegar com alguma coisa para o homem. Eu sempre levo flores para a dona da casa. Então, isso você só aprende quando você se relaciona, porque as primeiras vezes que nós íamos, a gente ia de mão vazia, porque a gente não tem muito hábito no Brasil. A não ser que seja uma coisa combinada. Você leva uma coisa, você leva... A comunhão, né? Falada. Isso, a comunhão. Mas não é hábito do brasileiro visitar alguém e levar flores. Verdade. Não é hábito, né? Então, quando a gente começou a perceber que as pessoas que iam conosco levavam coisas, eu comecei a entender, olha, né? A gente também precisa levar, né? Então, você vai aprendendo, é no dia a dia, no relacionamento, né? Que você vai aprendendo sobre todas essas coisas na cultura. É numa conversa, assim, informal, que você senta com alguém e alguém te diz alguma coisa a respeito e você vai juntando aqui e ali, né? Eu estou gostando muito do assunto e eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Pergunte, se eu puder responder. Missionária Elisângela, você é casada? Não sou casada ainda. Ainda, isso aí. É assim, porque a gente fica imaginando, né, que ainda, assim, a gente pensa, né, a gente sabe que Deus nos guarda e tal, mas eu acho que, assim, no meu pensar, como você é solteira, se sente um pouco mais, assim, desprotegida, tem isso? Às vezes, eu vou falar particularmente, né? Não de uma maneira geral. Então, em alguns países, por exemplo, quando eu morei em Moçambique, na África, eu percebi que as mulheres solteiras, para os homens, não é que elas tenham menos valor, mas quando a mulher é casada, eu percebi que elas têm mais respaldo. É como se ela fosse uma mulher mais confiável. Né? Mais confiável, porque ela é uma mulher que tem mais responsabilidades, né? Então, em alguns lugares eu percebi isso. Na Polônia, eu não percebi muito isso, apesar de que as famílias na Polônia, elas são formadas muito jovens, eles casam muito cedo, muito novos, 19, 18 anos, eles já são casados. E eles vivem, a Polônia é um país que de bastante longevidade. Então, na nossa igreja, por exemplo, a gente tem casais de 50 anos de casado, 60, já velhinhos mesmo, bem de cabecinha, algodãozinho mesmo, uma coisa mais linda, né? Então, lá eu não percebi muito isso. Agora, é um desafio essa questão. Eu, particularmente, acho que já me acostumei. A minha caminhada só me acostumei. Mas, assim, eu já enfrentei situações, até mesmo no Brasil, já enfrentei situações
que eu tinha certeza que se eu fosse casado naquela determinada situação, eu não teria passado por aquele determinado constrangimento, né? Ou em situações, por exemplo, de aeroportos, a gente que anda sozinho, você tem que ter mais cuidado, você tem que prestar mais atenção. Na verdade, viajar internacionalmente já é um estresse. E viajar sozinha é um estresse dobrado. E viajar sozinha e mulher é um estresse triplicado. Então, nessa hora, você se sente, assim, um pouco desprotegido, porque em todo lugar tem gente maldoso, né? Tem gente com más intenções, né? Eu já passei por situações complicadas. Um exemplo bem fresquinho, agora mesmo quando eu estava vindo para Dom Eliseu, né? Eu passei por uma situação que eu tenho certeza que aquele homem que disse uma coisa indecorosa para mim, eu tenho certeza que se eu tivesse uma pessoa que estava do meu lado, ele não teria coragem de dizer aquilo. Porque ele não ia se meter a dar uma de Joãozinho sem braço, né? Mas como ele percebeu que eu estava sozinha, quando eu desci, a primeira coisa que ele perguntou era onde eu ia ficar, se eu ia ficar num hotel. Então, são situações assim que... Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? Você vai aprendendo a lidar com essas situações e eu sigo a minha vida em frente. E saber quem você é e saber a sua missão, né? Exatamente. Eu sigo em frente. Essas coisas não me param. Eu vou para frente. E assim, eu queria que a senhora falasse um pouco da base, né? Porque a senhora também já serviu na base. Já, né? Eu ajudei a implantar a base missionária da igreja em 2016. Em 2016, eu morava em Portugal, ajudei a implantar a igreja lá, e o pastor Nonato, o pastor Feitosa, quando eu voltei, me pediu para ajudar o pastor Feitosa a implantar a base, né? Então, eu conheço bem, né, como é que é lá. Então, a base, ela é esse primeiro preparo, né, para novos missionários. Você vai ter aulas pela manhã, práticos nas nossas aldeias, né? Os alunos, na verdade, a gente tenta o máximo possível fazer com que eles experimentem uma vida cotidiana, aquilo que cada um de nós passa no campo missionário. Porque às vezes as pessoas elas têm a ideia de que o campo missionário é um campo, deixa eu ver, como se fosse um campo mágico ou um campo sobrenatural o tempo inteiro. E não é. É a vida normal. Você tem uma vida normal, como você tem em qualquer lugar, né? Então, você tem que fazer compras, você tem que ir no mercado, você tem que fazer manutenção, você tem que limpar a base, você tem que varrer, você tem que limpar, você tem que lavar suas próprias roupas, você tem que cozinhar como uma pessoa normal, né? E paralelo a isso, você tem uma missão. E no nosso caso lá na Polônia, a gente tem a igreja, né? E na base é a mesma coisa. Então, nós vamos ensinando a eles que a vida no campo é uma rotina. São desafios e desafios, e que você está ali em grupo, e o maior desafio que a gente tenta ensinar na base missionária, que os desafios de fora, eles são pequenos perto de um desafio que chama relacionamento. A gente tenta ensinar isso, porque quando você está na sua família, você tem relacionamentos, você tem atritos e tudo mais, mas é a sua família. É o seu pai, é a sua mãe, o seu irmão, você discute aqui, mas é a sua família. Agora, quando você está no campo missionário, que você está numa base missionária, que você tem 6 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas, cada um tem uma cultura familiar, todo mundo veio de um lugar diferente, todo mundo tem um gosto diferente, uma mania diferente, um jeito diferente. E o seu desafio é você se relacionar bem com as diferenças. É um desafio grande. Com as diferenças. Então, o nosso maior desafio na base missionária é fazer com que os alunos entendam isso, porque acreditem, 90% dos problemas que nós temos no campo missionário, muitas vezes não são problemas externos, são problemas internos. Então, a gente tenta ensinar isso, a resolver conflitos. Você precisa ser um bom resolvedor de conflitos, né? Os seus próprios conflitos, porque cada aluno vai passar por um conflito.
né? Eu digo muito que o campo missionário, ele é um campo que fala toda hora, e ele fala até no silêncio. E é lá que você vai descobrir. A base, ela, como o nome já diz, ela vai te dar essa base. Mas quando você vai pro lá é o treinamento, né? Mas quando você vai jogar de verdade, quando o juiz apita, valendo, lá é que o negócio, né? Que o negócio pega. Então, lá você vai descobrir, eu nasci para fazer isso aqui, ou então, foi muito bom estar com vocês. Aprendi algo legal. Mas... Aprendi, né? Mas o meu chamado é para o Brasil, o meu chamado é para isso, ou então eu tenho convicção de outras coisas. Como eu já vi, isso não é errado. É importante, são descobertas. É lá na base que os alunos vão realmente entender, não, eu nasci para isso aqui. Ou então, não, também foi bom, aprendi legal, de Deus, foi legal, mas a minha convicção é que realmente eu sou alguém que foi chamado para servir na minha igreja local. Né? Então, é isso que a gente quer que os novos missionários e os alunos entendam. Eles vão ter essa prática do dia a dia, a cultura, o que é o campo missionário, mas mais do que tudo isso, nós vamos passar por conflitos. Eu tenho crises até hoje. Pasme, eu tenho crises até hoje, né? Imagino. Muitas crises, não são poucas, mas eu aprendi que cada crise que eu tenho, elas são um trampolim para um próximo nível, para um próximo aprendizado, e isso vai fortalecendo a convicção. Eu penso numa frase que é assim: quando eu oro para que as pessoas que têm dúvidas, elas tenham certezas, e que as suas certezas possam virar convicções. Porque quando você tem uma convicção de quem você é, do seu chamado, quem é Deus e o propósito que Ele tem na sua vida, nada e nem ninguém pode te parar. Bem, o assunto tá bom, eu estou aprendendo muito aqui. Quer dizer que é uma honra, missionária, ter conhecido. Domingo passado, né? Domingo passado foi assim algo maravilhoso. Glória né? a Deus. Falta de energia, desafios, né? Esse é o desafio do campo missionário. E assim, a gente quer agradecer a senhora por trazer esse conhecimento tanto para o Enfoco como para nós, como pessoa, eu e a Fran, e também para a igreja. Foi algo muito... Fiquei muito emocionado e tocado assim, no meu coração, porque eu sou muito raso na questão missionária, né? Eu acho que a minha missão é ficar por aqui e tal. Isso não é errado, né? Mas assim, seu propósito. Eu acho maravilhoso quem vai, né? Quem vai, quem faz. E eu vi profundidade, na verdade, nesse sentido em você. Você no conhecimento, né? Assim, que marcou nossa vida. Glória a Deus. Através da Igreja Nova Aliança, que nós somos da Nova Aliança, né? E agradecer a senhora, pastor Joel, por ter trago você a Dom Eliseu. Dom Eliseu é um celeiro, tem enviado, né? Glória a Deus. Bastante pastores. Amém. Né? Somos gratos por sua vida e queria que você deixasse uma palavra para aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo agora. Amém. Assim, direcionado para essas famílias que estão conosco, né, Fran? Amém. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Eu é que agradeço. Esses dias aqui em Dom Eliseu realmente foram muito especiais para mim e é uma honra para mim estar com vocês, conhecê-los também. E eu também fiquei muito impactada com aquilo que eu vi e com aquilo que vocês fazem, com a excelência que vocês têm e a família de vocês toda envolvida nesse projeto. É uma bênção isso, né? É uma bênção. E eu sei que não é fácil. A Fran que gere isso aqui tudo, né? Que coloca os tijolinhos. Tem que tentar colocar todo mundo no lugar. Que equilibre as coisas, né? Então eu sei que não é fácil. É um trabalho, né, Fran? Muito. Diário, né? Muito. São decisões diárias, né, Fran? São decisões. Né? E a gente assim está muito feliz. Eu estou muito feliz hoje, missionária, porque a gente já tem uma caminhada, né, na área da comunicação, na área do vídeo, mas é mais eu. Né? Na verdade, olha só, eu sou fotógrafo por ela. Na verdade, ela que fez o curso. Sim. E eu que faço a prática. Né? E um dos meus sonhos era ter um projeto junto, eu e ela. E a gente
tá iniciando, né, amor, esse projeto, Verdade. né, do podcast junto. Glória a E Deus. eu acredito que o Enfoco, ele vem trazer, porque a nossa ideia do nosso podcast não é ser mais um, mas de alguma forma nós podemos contribuir para a mudança de alguém. Sim. Né? Aham. Alguém que de repente estava em dúvida em entender o que é a missão, qual é a sua missão. Aham. Hoje ela aprendeu aqui que é possível. Amém. Se você tem uma direção chamada, é possível. Com né? certeza, Então, é possível. e hoje nós estamos realizados, né, eu e a Fran, nesse projeto. Estamos aqui também, não sabemos até quando, né? Mas nós acreditamos que também temos um chamado. Todos E, nós. eu creio que Temos. em breve nós vamos descobrir qual é o nosso Amém. mais profundamente. Né? Amém. Nós queremos agradecer. Eu chamo missionária, pastora. Missionária, né? Elisângela. Elisângela. Sem problemas, eu atendo pelo meu nome. Só para finalizar aqui, deixa a sua palavra aí Amém. a todos. Amém. Então, como disse, muito obrigada. Esses dias em do Eliseu foi realmente uma bênção. E quero deixar essa palavra para quem, ou para os jovens, ou para aqueles que vai nos ver e que tem esse chamado missionário. Quero dizer para você que é possível. E uma coisa que eu falo para as pessoas que ainda não descobriu o meu chamado, a gente descobre o chamado de Deus fazendo. Então, sirva. Sirva na sua igreja local, sirva naquilo que queima no seu coração, e na medida que você vai servindo a Deus, Deus mesmo vai te mostrando o seu lugar, tá? E é sempre possível, é possível fazer missões. Outra coisa que eu digo para aqueles que já têm vocação, que já descobriram o seu chamado, e quando eu pergunto, eu estou orando, e uma coisa que eu digo é, tem uma hora que a gente precisa parar de orar e a gente precisa agir. Verdade. Então, se você é uma dessas pessoas e você está só orando, então tá bom de orar. Comece a agir. Que quando você dá passos de fé, Deus começa a abrir as portas. Amém. Deus, se você tem um chamado internacional, o primeiro passo que você tem que dar é tire o seu passaporte. Deus não dá um carro para quem não tem carteira de motorista. Verdade. Então, você quer viajar, você não consegue viajar sem passaporte. Então, dê um passo de fé, tire o seu passaporte. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Amém. Bem, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando. Agradecer, Fran, muito obrigado mais uma vez, né, Franzinha? Agradecer os meus filhos, o Samuel, que está nos stories, o William, que está na ilha de edição ali, fazendo a nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez aqui os nossos apoios, a Digital Provedor, quero agradecer a distribuidora Dois Irmãos, quero agradecer a Lalu Magazine, em nome do Gilvan, a Prime Materiais para a Construção, quero agradecer também a Ana Center Modas, agradecer o Caminho Supermercados, agradecer o Thales, né, na contabilidade Thales, a Consult, né? E a Câmara Municipal, que é minha parceira já de uma boa caminhada, e eu quero agradecer. Tá bom? Nós queremos ficar por aqui por mais um podcast. Vem aí mais um podcast com outra mulher, tá? E nós estamos falando sobre o empoderamento da mulher. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo podcast em Foco.